11. O tema da mensagem é: o dia está próximo. Diz o texto: e isto digo, conhecendo ou discernindo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, nesse exato momento, mais perto de nós do que quando aceitamos ou abraçamos a fé. Obrigado, pode ocupar o assento. Este versículo, um tanto poderoso da palavra de Deus, incentiva a nós aguçarmos em discernir a oportunidade que nos tem sido dada por Deus, a porta da salvação que tem sido aberta a nós. E leva-nos a despertarmos da sonolência espiritual e a compreender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está a caminho para buscar a sua igreja e consumar a obra da salvação, que é nada mais, nada menos que a glorificação do nosso corpo por conta do grande evento do arrebatamento, onde a trombeta soará e haverá um grito, som de alarido, voz do arcanjo, trombeta de Deus, e a Bíblia diz que os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados. Num abrir e piscar de olhos, iremos de encontro com o Senhor nos ares. Pois bem, Paulo aqui na primeira oração, ele diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo. Essa palavra conhecendo poderia ser muito bem traduzida por percebendo ou discernindo, que no caso o significado da palavra é perceber, discernir, que é ter a capacidade para entender e diferenciar aquilo que é certo, aquilo que não é certo, o que eu devo fazer, na hora que devo fazer. É isso que essa palavra significa. Em Eclesiastes 8:5, a Bíblia diz que o coração do sábio discernirá o tempo. Isto é algo tão sério, porque a falta de discernir o tempo faz a pessoa agir ou escolher de forma errônea. E isso pode lhe custar muito caro. E eu tiro isso do exemplo de Davi, que em um momento da sua vida, ele não discerniu o tempo. Como assim? Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2, o texto diz assim: e o tempo em que os reis saíam à guerra. O tempo era do quê? De guerra. Então você veja que ali era um tempo de guerra, porque ali naquele contexto de batalha que eles viviam, tinham tempos de paz, que não estava tendo militância, um reino lutando contra outro, estava tudo tranquilo, mas existiam aquelas épocas que os reinos se levantavam, onde os reis saíam para pelejar, reuniam o seu exército e ia para a guerra. O tempo diz que o tempo aqui, em 2 Samuel 11, era tempo de guerra, mas Davi não discerniu isso. E o que ele fez? Ficou no palácio. E no que ele ficou no palácio, veja só, ele está no palácio enquanto o povo está guerreando. Ele está dentro de casa, ocioso, andando para lá e para cá, e o povo está guerreando. Ele está simplesmente cuidando das coisas da vida, das coisas fúteis da vida, enquanto os outros estão guerreando. E aí o que acontece? Foi justamente por ele não discernir esse tempo, irmão, que ele pagou um alto preço que lhe custou, mas lhe custou verdadeiramente, custou noites de sono, custou a paz dele, custou o bem-estar da família dele. Olha, teve um custo inimaginável na vida de Davi, a falta de ter discernido aquele tempo. Porque naquele dia que ele não discerniu, ele não percebeu isso, sendo que o texto diz que era tempo de guerra, e ele ficou lá, como se diz aí, né, num vocabulário rasteiro, à la vontade. E aí sabe o que aconteceu? Ele estava passeando no palácio, e aí o inimigo viu alguém à toa e falou: deixa eu preparar uma cilada para ele. E aí alguém que não está guerreando. E o que significa hoje guerrear? É estar no culto, estar em jejum, estar em oração, estar buscando a Deus. E aí a pessoa que não está atenta a isso, a perseverar nos cultos, está em oração, está em jejum, está em vigilância, acaba se tornando uma presa fácil para o adversário.
E aí o que acontece? O inimigo, ele prepara, e ali preparou. Imagine que Betseba, como você sabe, está se banhando, e ninguém se banha com roupas, não é assim? E Betseba significa filha da abundância. Em outras palavras, era uma mulher muito linda. Então você vê que o inimigo não mandou qualquer coisa. O inimigo preparou algo que enchesse os olhos de Davi. E ali ele acabou não resistindo, ele cai em pecado. E por causa desse pecado de adultério, olha, eita, por causa desse pecado aí que ele cometeu, arruinou, escuta isso aqui, arruinou porque ele mandou matar Urias. Além de mandar matar Urias, gente, ele manda matar Urias para esconder aquilo de errado ele tinha feito. E Deus falou, olha, você fez tudo isso escondido, agora eu vou fazer você pagar o preço publicamente na frente de todo mundo. Foi caro ou não foi o preço que ele pagou? Mas por que isso? Porque não discerniu o tempo. E existem pessoas que eu presumo que estão vivendo uma situação como essa. Às vezes, a tentação que o inimigo está colocando para alguns não é a questão de o sexo oposto, mas pode ser uma questão de facilidade financeira, pode ser uma outra área, entende? Porque o inimigo tenta cada um de acordo com o que a pessoa gosta. Ele coloca a isca de acordo com que ele sabe que é aquilo que você gosta. Então, nós temos que estar atentos e discernir o tempo. E eu entendo que aqui na terra nunca foi tempo de nós descansarmos. Existem pessoas que falam, eu preciso descansar, mas o nosso descanso está em Deus. É Deus que nos faz descansar. A gente tem que estar atento a isso, hein? Disse da tribo, uma das tribos de Israel, no Antigo Testamento, a tribo de Issacar, 1 Crônicas 12:32, a Bíblia diz que existiam 200 homens nessa tribo, que eles eram destros na ciência dos tempos, que é conhecer o tempo, né? Discernir os tempos, para saber o que Israel deveria ou não fazer. Então veja que coisa tremenda. É isso que eu creio que Deus está dando hoje aqui para a igreja. Discernimento dos tempos. Vocês recebem isso? Você discernir quando fazer, de que forma fazer, o dia que fazer, a hora que fazer. Irmão, você discernir o tempo, isso aqui que eu estou falando, tanto cabe do contexto terreno como do contexto espiritual. Vou dar o exemplo aqui do contexto terreno. Estou dando um exemplo qualquer aqui, mas muito fraco, para que todos entendam. Você quer um aumento de salário, você está precisando. E aí você tem que discernir o tempo certo de você pedir o salário. A empresa está passando dificuldade, você vai lá pedir aumento de salário? O patrão está lá, furioso, está irritado, você vai lá pedir aumento de salário? Se você fizer isso, você vai ganhar muita coisa boa. Por quê? Porque não discerniu o tempo. Então você vê como que é as coisas. Agora, quando você direciona as coisas, o versículo que eu citei, Eclesiastes 8:5, fala disso, tá? Por isso que eu citei. Então, nós temos que discernir as coisas, saber como agir no tempo certo, porque a Bíblia diz que debaixo do sol, para tudo tem o seu tempo e propósito. Aleluia. Eclesiastes, capítulo de número 3. Então nós temos que ter essa percepção espiritual, saber. Você tem que entender, às vezes você está programando uma viagem, mas Deus não quer que você viaje. Eu já estive, porque eu, nesses anos todos que faço a obra, eu digo isso não com louvor, isso é ruim, mas eu nunca tirei férias, e preciso, com a minha família. Mas uma vez me programei, eu estou falando isso porque eu lembrei aqui agora, eu me programei, eu ia pregar num lugar, como já estava perto, o lugar onde eu ia pregar, eu falei, já vou pegar uma benção aqui, pelo menos de um dia com a família. Mas quando eu fui naquele trabalho, o que aconteceu? Eu preguei num trabalho, e aí o que acontece? Me veio a oportunidade, alguém querendo aproveitar que eu estava no local, falou, prega na vigília, porque depois já vai ter reunião de obreiro na sede mundial. E aí eu fiquei naquele mistério, eu vou para o mistério com a família, ou vou para o mistério dos cultos. E o Espírito Santo me fez discernir, hoje você não vai sair com a família, hoje você vai guerrear. Então isso é o quê? É você discernir. Porque eu poderia ir naquela viagem, poderia ser um desastre para a minha casa. Por quê? Porque eu não estava discernindo o tempo. Então você tem que saber até nisso, viu? Tem gente que muitas vezes
Pega, prova com a mão, luta por causa disso, porque não está discernindo o que é na hora e no momento certo de fazer as coisas. Ah, deu 5 minutos na minha telha, eu vou fazer o que eu quero. Vai lá, bonitão. Faz isso. Ah, deu 5 minutos, eu vou viajar mesmo. Então vai. Tem que aprender a discernir, se é isso que Deus quer mesmo de você. E é Deus que dá. Eu estou sentindo uma graça tão forte aqui, porque o espírito de discernimento está descendo aqui nesta noite. Deus vai te dar esta percepção espiritual. Você vai saber a hora certa de falar, o momento exato de tomar decisões, porque o Espírito está bem, calabachai. O Espírito Santo está te dando essa graça para discernir. Olha que coisa tremenda, escute isso. Este é um chamado para estar atento e perceber o que Deus está fazendo ou está prestes a fazer, tá certo? Isso é questão de discernir. Em Mateus 16, do 2 e 3, Jesus censurou os fariseus por discernirem o tempo terreno. Jesus falou, ó, vocês estão vendo o vento do lado de cá, e vocês estão vendo que vai vir um tempo, ou seja, se vai vir sol, se vai vir chuva. Jesus está dizendo para isso, vocês sabem discernir esse tempo terreno. Jesus falou para eles, mas Jesus falou o quê? Vocês não sabem discernir os tempos celestiais, porque Jesus estava ali. Quem era Jesus? O Messias prometido. Então sabe discernir as coisas da terra, mas nunca consegue discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais. Gente do céu. E Jesus está aqui colocando algo muito claro, porque em Lucas capítulo 14, a Bíblia diz, vinde, porque tudo já está preparado. Em outras palavras, a salvação já está feita, Jesus já veio aqui na terra. Aleluia. Só que o povo judeu não discerniu o tempo na primeira vinda de Jesus. Pasmem, esse povo atual não está discernindo a segunda vinda do Senhor. Porque todos os sinais estão gritando, a natureza está pregando que Jesus está voltando. Tufões, terremotos, guerras, enchentes, estão gritando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E as pessoas não estão discernindo isso, estão vivendo como se tivesse algo normal, tudo acontecer normal. Eu vejo que a natureza está pregando. Então eu tenho que olhar para o sinal do fim dos tempos, como Jesus falou que estamos, no período do princípio das dores. Eu tenho que entender, eu tenho que discernir que realmente está próximo aí de acontecer aquilo que o nosso Senhor falou que iria acontecer. Então, conhecendo o tempo aqui é kairos, não é chronos, o aportuguesado cronos. Aqui significa, esse tempo aqui é o tempo da oportunidade, que kairos aqui é tempo oportuno, medida exata e etc. O tempo da oportunidade, sabe como se chama? Ele tem um nome, o tempo da oportunidade. Como se chama? Hoje, agora. Esse é o tempo da oportunidade. Qual é o nome dele? Hoje, agora. E onde eu tirei isso? 2 Coríntios 6:2. Está escrito: eis que no dia da salvação, eis que no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Se ouvires hoje, darabassúria, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então o tempo da oportunidade é hoje. E aí eu volto para o povo de Israel, o povo judeu. Isso aqui é até triste de falar, sabe? Porque Jesus se entristeceu. Em Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 44, está falando da entrada triunfal de Jesus, quando veio montado em cima do jumento, e muitos diziam, bendito que vem em nome do Senhor e tal. E aí os fariseus começaram a esconjurar essas palavras e falar para aqueles homens pararem de falar isso, para as crianças pararem de falar que Jesus era o Messias, o Senhor. Veja só, aí no versículo 41, o texto diz aí do Lucas 19, e quando Jesus ia chegando ali em Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela. Esse chorou, Jesus chorar sobre a cidade, meu Deus do céu. Aqui a palavra chorou no grego significa, é uma lamentação, é um pranto, é alguém que está soluçando, não é só derramar lágrimas, é soluçar de chorar. É um clamor de uma alma em agonia.
Jesus revela o seu coração sofrendo por causa da condição do homem perdido e da sua rejeição e arrepender-se dos seus pecados e se voltar para Deus. Jesus olha para Jerusalém e fala: o próprio Deus, a salvação manifesta na terra, eles estão me rejeitando. Eles estão tanto rejeitando essa salvação, não querem se arrepender dos seus pecados, não querem se voltar para o Deus verdadeiro. E aí o que Jesus falou? Jesus falou que haveria destruição, como aconteceu no ano 70, né, depois de Cristo. Jesus profetiza que haveria uma devastação, que Jerusalém seria cercada. Só para você ter uma ideia que os romanos fizeram naquilo: cortaram a barriga das mulheres grávidas, tiraram o bebê, o feto que estava lá, e colocavam um gato selvagem e amarravam a barriga. De tão cruel que foi, eles destruíram Jerusalém, mas devastaram, como Jesus tinha profetizado aqui a partir do versículo 42. E sabe por que Jesus disse isso? Olha só, no versículo 44, a parte final: pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então Jesus falou: vocês não discerniram o tempo, não conheceram o tempo da tua visitação. Aí Jesus olha para aquele povo, tudo perdido, a oportunidade ali, a porta da salvação aberta ali, e eles rejeitaram. Eles não queriam abandonar os seus pecados, não queriam abandonar a sua vida tortuosa, não queriam abandonar o seu coração duro, não queriam abandonar a sua rebeldia. Vamos trazer para o dia de hoje? Não queria abandonar suas mentiras, não queria abandonar os seus vícios, não queria abandonar suas prostituições, não queria abandonar os seus maus caminhos. Jesus, ao ver uma situação como essa, parece que a cena vem à tona, ele chora. O coração do Senhor sofre em ver a situação calamitosa, catastrófica, espiritual que as pessoas estão vivendo. E aqui visitação, escute isso aqui, visitação no grego aqui é investigação. Essa palavra significa, é o ato pelo qual Deus examina e sonda os caminhos, perscruta o caráter dos homens, a fim de decidir o seu destino, seja triste ou alegre. Então Jesus veio para dar um destino o quê? Alegre, feliz. Mas como eles não conheceram o tempo da visitação, então o fim deles foi trágico. Este é o tempo da visitação, da investigação de Deus para dar o destino a cada um. Agora, Jesus veio na primeira vinda, não discernir o tempo. Agora, na segunda vinda, que ele está vindo para estabelecer o seu reino, as pessoas também não estão reconhecendo isso. E aí ele vai dar um destino. Qual que é o destino daqueles que não honram o Evangelho, não obedecem ao Evangelho e não conhecem a Deus? O castigo eterno, tá certo? Agora, olha só, aqui é um alerta muito sério. No versículo de número 11, a parte B, de Romanos, ele disse: e digo isso conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Dobre atenção. Despertar aqui é geiro no grego, que significa acordar do sono, é alguém ser estimulado, ser animado, é avivar. Olha só o que Deus quer de nós. O chamado de Deus ao despertamento espiritual é enfático e é duplo. Eu vou repetir isso aqui. O chamado de Deus ao despertamento espiritual é enfático e é duplo. Onde está isso? Em Isaías 52, 1 e 2, que diz assim: desperta, desperta, sacode a poeira e levanta-te. Desperta, desperta, sacode a poeira, levanta-te. Desperta, desperta, sacode a poeira, levanta-te. Desperta, desperta, sorecaba, súbia, sacode a poeira e levanta-te. Aleluia. É um despertar interior. Quando fala duas vezes desperta, desperta, é um despertar interior que resulta em um transbordar exterior. Ou seja, traduzindo ou parafraseando o que Paulo disse aqui em 1 Coríntios 15, 58.
Sede firmes, abundantes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Então, quando Deus move o nosso interior, nós passamos a transbordar na obra de Deus. Quando Deus toca no nosso coração, quando Deus transforma a nossa mente, quando o nosso ser, o nosso espírito é avivado, você é movido pelo Espírito Santo a fazer a obra de Deus, a evangelizar, a ganhar almas, a buscar o poder de Deus, a buscar a face de Deus, a buscar a comunhão com Deus, a se envolver na presença de Deus, a crescer na intimidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Todo despertamento espiritual interior faz a pessoa sacudir a poeira espiritual. O que ajunta a poeira? Coisa que está parada. E Deus está dizendo: sacode aí, meu filho, os seus dons espirituais. Sacode aí, sacode, sacode. Há uma poeira espiritual que o Espírito de Deus quer sacudir hoje aqui. É como se diz, existem aquelas pessoas que colocam um salmo aberto no 23, 91, achando que deixando a Bíblia aberta ali vai resolver o problema dele. Se ele não ler e colocar em prática, resolve nada. Aí só vai juntando poeira. E quando você vai lá, bate o espanador, acha poeira que sobe para todo lado. E tem gente que está assim espiritualmente. Irmão, se bater o espanador espiritual, é só renite. Quem tem renite está lascado. Porque é poeira para tudo quanto é lado, gente do céu. Mas Deus está dando um alerta sério. Deus está dizendo, aleluia, que através do despertamento espiritual, Deus tocando no coração, no interior de cada crente, essa pessoa vai se posicionar, vai se levantar, porque o fervor espiritual nos coloca de pé. Efésios 5,14 está escrito: levanta-te, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Isaías 60, verso 1 está escrito: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Aleluia, glória a Deus. Deus quer causar aqui nesta noite um mover espiritual, e esse mover espiritual é no interior. O mover de Deus não é por fora. É gostoso quando nós vemos aquela reação por fora, as pessoas glorificando forte, marchando no poder, é lindo, mas o primeiro Pentecoste que Deus quer mandar é no interior do crente, é trabalhar transformando o crente, é tirar toda a sujeira desse coração, é tirar toda a imundícia desta mente, é tirar toda a perversidade desse interior, é mudar totalmente essa vida, aleluia, e essa vida transformada interiormente vai ser impactada, e quando ela for impactada, vai ferver na presença de Deus. Ela vai se levantar, meu Deus do céu. Agora, olha só que coisa terrível, gente, é a hora de despertarmos do sono. Essa noite, eu creio, haverá um grande despertamento espiritual. Aqui sono significa apatia espiritual e letargia. Sabe aquele crente preguiçoso espiritual? Sabe aquele crente que diz, a partir de amanhã eu começo a orar, e nunca chega esse amanhã de orar? Quando ele fala, não, agora eu vou me posicionar, e nunca chega aquele tempo que ele se posiciona, isso se chama sonolência. Isso se chama, e aqui apatia espiritual, letargia, ou seja, é indiferença para com as coisas de Deus. Pasmem, eu já vi aqui, num culto como esse, meu amado, os irmãos orando e gente olhando para o céu como se nada tivesse acontecido. Está dentro do culto, mas não ora. Gente mexendo em celular, eu vi aqui de cima. O culto acontecendo, louvor, ele sentado e mexendo no celular. Meu Deus do céu, Deus está olhando como para isso? Fala para mim, se eu olho e já me fico incomodado, imagine o Deus que está recebendo o culto. Não há expressão. Eu estou chorando hoje por dentro, porque eu olhei para algumas pessoas e falei, isso aí está morto. Essa aí já não tem mais vida, faz muito tempo. Está morta espiritualmente, está morto espiritualmente, mas graças a Deus que está aqui, porque Deus pode trazer vida.
E como vai fazer aqui nessa noite, sem sombra alguma de dúvida. Oh meu Deus, existem pessoas indiferentes com as coisas de Deus, com as coisas divinas. Ah meu Deus, que coisa triste. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos alerta a estar atento e acordado. Por quê? Porque existe um inimigo terrível que não perdoa ninguém. Irmão, o inimigo não perdoa. Se ele tiver chance, acabou. Escute uma coisa, o único que tem misericórdia é Deus. Deus é misericordioso, mas o inimigo não conhece essa palavra. O inimigo não conhece a palavra chamada graça e nem misericórdia. Não existe isso no dicionário do diabo. 1 Pedro 5,8. Estai sóbrio, não seja embriagado pelas coisas desse mundo. Estai atento, vigiai, acordado, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando, olha, ele vai rugindo como um leão, está buscando a quem possa tragar. E aí as pessoas não entendem que esse tragar aqui, eles pensam que vai vir um demônio com chifre, com um garfo do tridente, com o rabo quilométrico e vermelho. Ele pensa que é isso que o diabo... Irmão, tragar aqui é destruir uma família, tragar aqui é roubar seu culto, roubar... Isso que é o que ele faz. Entende? E aí está destruindo a vida da pessoa, está tragando a vida da pessoa. A pessoa está a ponto de entrar, olha só, no estômago do mal e não está percebendo isso. Isso é coisa séria que eu acabei de falar aqui. Então, existe alguém que não está brincando de ser diabo. Então não brinque de ser crente. Existe alguém que não está brincando em derrubar. Eu, conversando até mesmo com a minha esposa, a gente levando a obra de Deus tão a sério, caminhando tão a sério, as coisas já não é fácil. Imagine caminhar de qualquer jeito, como as pessoas caminham. Então entenda uma coisa aqui, a sonolência espiritual é um campo fértil para o inimigo semear. Eu vou repetir isso aqui. A sonolência espiritual é um campo fértil para o inimigo semear. Mateus 13:25, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio. Sabe o que significa semear joio? Você sabe que trigo e joio, se você pegar na mão, tem alguma diferença? Não. E quando você esmaga ele? Aí que você vai ver a diferença, porque o trigo tem trigo, e o joio não tem nada, é seco. Não tem nada. É totalmente, quando você raspa ele, você esfrega ele, você não encontra nada nele. Agora você veja, o que o inimigo semeia? Só quer que a pessoa viva de aparência. Pegou aí o mistério? Agora você vê qual que é a minha preocupação de alguém que entra num culto, não ora, não louva, não adora, só fica pipipi, popopó? Fala para mim que não é o Satanás que semeou joio no teu coração. Diga para mim, prova para mim que é ao contrário. Eu queria que você me provasse ao contrário disso. Eu falei, quem tivesse da bênção ia dar glória. Quem tivesse no... Eu avisei já antecipado para vocês não ser pego de surpresa, ok? Então, na sonolência espiritual, a pessoa se torna um campo fértil, onde o inimigo vai lá e vai semeando. Vai semeando, a pessoa vai virando só aquela casca, só aquela aparência. Até parece que é crente, carrega a biblinha, até se veste adequadamente, mas quando você vai ver mesmo o fruto digno de arrependimento, não há nesta pessoa. Vive uma vida como que fosse uma mundano. Então vamos lá. Segundo, olha só, teve uma mulher em 1 Reis 3,19 que ela dormiu e no sono ela matou o próprio filho. Lembra que tinha duas mulheres meretrizes? Uma teve um filho, depois de 3 dias a outra teve o filho, aí uma dormiu e dormiu em cima do menino, deitou em cima do menino e matou. Sabe o que a sonolência espiritual faz? Tem gente que está matando a sua família. Tem gente que está matando o seu relacionamento conjugal. Tem gente que está matando a sua relação familiar. Tem gente que está matando o seu ministério. Está dormindo em cima dele. Mas ainda dá tempo. É tempo de despertarmos do sono. Que me ande covasneia. Ainda dá tempo de despertarmos do sono. Terceiro, Jonas dormiu. Irmão, quando ele dormiu, perdeu a responsabilidade do seu chamado. Qual é a responsabilidade do chamado de Jonas?
profetizar, pregar a palavra de Deus e ganhar almas. E aí em Jonas 1,6, o próprio ímpio chamando a atenção dele. O que você tem, dormente? Já pensou, irmão, ser esculachado pelo ímpio, o crente ser esculachado pelo ímpio? O próprio ímpio chegou e falou lá: o que você tem, rapaz? Você não está vendo que a gente está perdendo tudo, a tempestade levando tudo, e você aí? E é assim, tem gente que está vendo pessoas morrendo, indo para o inferno e não está nem aí com nada. Já perdeu a sonolência espiritual, tirou a sua responsabilidade do seu chamado de ganhar almas para Jesus. É difícil hoje você encontrar os crentes que pensam na salvação das almas. Agora fala do crente conquistar terrenalmente. É uma maravilha. A teologia da prosperidade estragou essa geração. E perderam o sentido da vida. Nunca foi pecado prosperar, mas a prosperidade não pode ser um alvo, tem que ser uma consequência. Consequência do quê? De uma vida com Deus. Se Deus achar por bem, vai te prosperar, ok? Mas a teologia da prosperidade mudou a cabeça das pessoas de tal maneira que para ela o que faz sentido é buscar Deus para ter coisas e não buscar Deus para ter Deus. Aleluia. Então, existem pessoas que estão vendo ao seu redor. Eu vejo, meu Deus do céu, é triste demais. A gente vai vendo, que nem ontem estávamos numa linda aula. Ontem, graças a Deus, tinham muitas crianças ali, a gente estava dando aula, e dentro da minha alma, ontem eu estava pregando sobre o novo nascimento, chorando por dentro pelas crianças que não estavam ali, e pedindo para Deus por aquelas: Senhor, salva essas crianças, resgata essas crianças, faz elas nascer de novo, ter uma vida com o Senhor, pregando e gemendo por dentro. Oh, Deus! Outra, na sonolência espiritual, Eli, o sumo sacerdote, nos dias de Samuel, perdeu a posição para um menino. Você sabe que Samuel era um menino, e Deus levantou ele tão pequeno, tão menino daquele tempo, sabe por quê? Porque o grande barbudo já não queria mais nada com Deus. Já não queria mais nada. O texto diz, né? Escute, quando fala que ele estava cego e ele estava obeso, ali não é uma questão simplesmente física. Ali está denunciando a questão espiritual que ele estava. Ele estava soberbo, arrogante e já não tinha mais visão espiritual. E aí o texto diz, quando ele se deitou, Deus pegou e chamou Samuel. Então, quando ele estava na sonolência espiritual, Deus pegou um menininho de nada lá, hein? Mas era um menino consagrado. Era um menino que estava com pureza no coração. Olha, Deus tem te colocado numa posição, hein? Não espere Deus levantar um menino para tomar o teu lugar, viu? Você honre a posição que Deus te colocou. Honre a posição que Deus... Não durma, não durma. Vamos lá, outro. Sansão, esse aqui é um dos mais tristes de todos. Sansão perdeu a presença do Espírito Santo dormindo. Em Juízes 6,19, o texto diz: e a Dalila fez ele dormir no colo. Pecado é gostoso. Existem pessoas que dizem: o pecado é gostoso sim, filho. É uma delícia na hora, mas depois, nossa, rebenta. Na hora que a pessoa está ali, nem pensa nas consequências, mas depois quando peca, fala: nossa. E ele estava ali, pensa, Dalila acariciando ele. Irmão, o pecado acaricia gostoso. Deitou ele no colo e: vem aqui, Sansão, ó. Fazendo aquele carinho, aquele alisamento. E o texto diz que quando ela alisava, vinha um e cortava. Sansão, ele não percebeu. Você pensa que as 7 tranças foram cortadas de uma vez? Trança por trança. Estava dormindo, uma trança. Espírito do Senhor. Continuava dormindo, espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento. Aí chegou o fatal: espírito do temor do Senhor. Pá! Estabaio! Estabicaio! Satarácia! Colesseia! E ali, quando ele estava naquela sonolência, ele perde aquela presença de Deus. E o texto diz que ela grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele falou: eu me levantarei e abaterei eles de novo. E o texto diz, verso 20: e ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele.
Escute, tem gente cantando, mas já não tem mais a presença. Tem gente pregando, mas já não tem mais a presença. Tem gente que até profetiza, mas você vê que já não tem mais a presença. Mas Deus aqui nesta noite vai dar uma sacudida, uma balançada no arraial. Porque, aleluia, tu não vai perder a unção, a presença de Deus na tua vida. Olha só, vamos lá, encerrando essa parte do sono. Outro, Eutico estava no culto. Imagine o culto que Paulo pregava. Irmão, não era pastor Vitor que estava pregando, não, eu estou falando do Paulo. Já pensou nisso? Que privilégio. O Eutico estava no 3º andar. Isso fala do andar da revelação, da graça, que foi manifesta a nós, porque ele estava lá para partir o pão, falar da ceia. Ele está falando da graça que há em Cristo Jesus. E aí quando Paulo está falando de que tem que renunciar, tem que negar a si mesmo, aí o Eutico foi só assim, ó. Foi dando umas pescadas. Renunciar? Negar a si mesmo? Foi pegando num sono. E aí o texto diz, irmão, que de repente caiu. Olha, a sonolência espiritual faz as pessoas caírem da graça de Deus. Porque o que nos mantém de pé é a graça. O que nos faz resistir o pecado é a graça. O que nos faz triunfar sobre a tentação, o que nos faz caminhar na presença de Deus é a graça. Então recebe graça, permanece na graça, anda na graça, cresça na graça, que a graça seja multiplicada, que você seja dominado e totalmente cheio da graça. Quem recebe a graça, diga: eu recebo agora. E recebes dando glória ao nome de Jesus Cristo. Alaba, sube, derrépia. Vamos lá, último, olha o problema da sonolência espiritual. E não vem falar, o sono não vem assim não, estou aqui, pum, apaga de uma vez, não é assim não. O sono vai nas beiradinhas, está aqui, ó. Aí daqui a pouco dá uma pescada, aí daqui a pouco dá uma jogada de cabeça no ombro, daqui a pouco pende um pouco para frente, é assim, entende? Ah, esse culto eu já não vou mais. Não, esse aqui dá para mim, esse aqui não. Aí já começa a trocar culto por outras coisas. Sonolência espiritual, ok? E aí o que acontece? Pedro dormiu, e o que aconteceu com ele? Caiu em tentação. Jesus falou, vocês devem orar e vigiar e orar, para não cair em tentação. E no momento que era para eles estarem atentos, vigiando, o que fizeram? Dormiram. E aí quando levantaram como? Sem força. Agora você entende porque esses crentes estão tudo caído hoje em dia? Não tem vida de oração. Como que quer se manter, ter uma vida de pé sem vida de oração? Não tem como, filho. E aí o galo vive cantando, a consciência, só batendo. Pá, pá. Agora você entende por que na maioria dos cultos a gente tem que ficar falando, levanta a mão, 300.000 vezes? Porque a consciência do povo está tudo pesado, e por ele mesmo ele não adora. Consciência pesada, vou adorar pecando o dia inteiro, falando mal da vida dos outros o dia inteiro, mentindo a vida toda, vai que adoração que vai dar para Deus. Agora veja um povo que está com o coração limpo. Coração limpo, ouve falar da volta de Jesus, ouve falar das coisas de Deus, ele se alegra, ele não tem nada a temer, aleluia, ele vai se alegrando, vai se regozijando, vai glorificando a Deus, vai sentindo a presença de Deus, ele vai sendo confrontado. Aí você vê que tem uns rebeldão, coração rebelde, que só vai pregando e vai dizendo, não é bem assim que ele está falando não, já no seu coração, já vai rebatendo tudo que o Espírito de Deus está falando, e aí ele fica só analisando o culto, para chegar para fora do culto, já sai do culto dentro do carro murmurando do culto, do que aconteceu no culto, do que o pastor falou, do que a irmã louvou. Sai daqui, espírito de rebelião, o sangue de Jesus Cristo tem poder, sai dele em nome de Jesus. Eleba, sobe, dereba, xere, macanda, lápia.
Esse espírito de fariseu que vem para o culto só para ficar analisando o que está acontecendo, só para dizer o que é isso, o que é aquilo, sai daqui em nome de Jesus Cristo. Aqui ninguém vem para dar nota em culto, para ver o que está acontecendo em culto. Aqui nós vamos para prestar culto, para adorar a Deus nesse culto, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele e glória na igreja, Ele tem que ser honrado, reverenciado, exaltado, glorificado. Aqui Ele está para ser adorado, para as almas ser salvas, para a igreja ser edificada. Então receba aí da presença do Senhor. Kamasai Otebe, Kelebasubria, Alavachéria. Lá no meio de Israel, Calabachépia, havia um vulgo que estava tentando se misturar no meio do povo de Israel, querendo fazer o povo murmurador. Sai daqui, espírito do vulgo populacho, ele repreenda agora, na autoridade, no poder da palavra. Esse povo é santo, santificado na palavra de Deus. Eita, tomou aqui, hein, o vaso. É tempo de despertarmos do sono. Parte C aí, para encerrando. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Eita, a salvação está agora, nesse exato momento, mais perto. Diga, por favor, com a mão direita levantada, diga, a salvação, a consumação dela está mais perto. Duas coisas simultâneas estão acontecendo nesse exato momento. Quais são? Primeiro, ou nós estamos indo a Cristo, aquele que tem a fé em Jesus. Porque cada dia que passa é menos um aqui na terra, sim ou não? Cada dia que passa você está morrendo, fisicamente. Essa é a lei que Deus estabeleceu, o homem morrerá. Então, cada dia que se passa, querendo você ou não, cada dia que passa é um dia menos. É um dia menos que você vai viver. Agora, tem o outro lado, que tanto nós estamos indo, e como Ele está vindo até nós. Nós estamos indo até Ele, e Ele está vindo até nós. Duas coisas simultâneas estão acontecendo. Então, pode acontecer duas coisas. Ou você morre e vai primeiro, ou depois Ele vem. É simultâneo, isso está acontecendo. E não tem para onde escapar, tá certo? E o crente, é claro, não deve temer a isso, porque sabe que a sua salvação é garantida no Senhor. Agora, escute isso aqui. Se não vejamos, para você ver como está tão próximo. Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ele diz uma palavra assim, o que é a vossa vida? Ele está falando, o que é a vida? Aí ele pega e responde, é um vapor. Um vapor que aparece por pouco tempo e desvanece. Olha só o que é a vida. A Bíblia está dizendo que a vida é efêmera, passageira. Ela é assim, no estralar do dedo. É como a erva. Ela é plantada, cresce e daqui a pouco seca e cai. É tão rápido esse processo, é ou não é? É muito rápido. Então essa é a vida humana, passageira. Agora, veja, tanto o ser humano está indo até, para aquele que está em Cristo, está indo para a glória eterna. Para quem está indo sem Cristo, juízo eterno. Aí é que é o complicado. Mas agora Jesus também, Ele está vindo de encontro a nós, se não vejamos. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro 1,20. Pedro fala que já é os últimos tempos. Está escrito em Hebreus 1,1, está escrito, Deus antigamente falou aos pais, pelos profetas, de muitas formas e maneiras, e a nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho. Perceba, Pedro está dizendo que é últimos tempos. O escritor aos Hebreus já diz, já não é mais os últimos tempos, é os últimos dias. Pasmem, 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora. Já não estamos mais nos últimos tempos, já não estamos mais nos últimos dias. No relógio de Deus, já estamos na última hora. É a 1ª hora que nós estamos desta grande empreitada da fé. Segundo a visão de Daniel, da estátua, já não estamos mais na cabeça de ouro, que fala do império babilônico, Nabucodonosor, esse já passou.
Já não estamos mais nos braços e no peito de prata, que fala do Império Medo-Persa, esse também já passou. Já não estamos mais no ventre de bronze e nem nas suas coxas, que fala do Império de Alexandre o Grande, esse já passou. Já não estamos mais nas pernas de ferro, Império Romano, esse também já caiu. Estamos aonde? Nas pernas e nos pés de ferro e barro. Aqueles 10 dedos dos pés representam 10 blocos de nações que se levantarão com o anticristo. E nós estamos em qual parte da estátua? Entre o ferro e barro misturado e uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão, que veio e esmagou a estátua de Nabucodonosor. Essa pedra é Cristo que virá para reinar. Ele vai destruir todos os reinos da terra e estabelecerá o seu reino de glória. Nós estamos nessa expectativa. A qualquer momento a pedra será cortada sem auxílio de mão humana, que fala da vinda do Senhor. Agora perceba isso aqui, dobre atenção por favor. As escrituras garantem que a vinda do Senhor é próxima. Senão vejamos, Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22:20, cedo venho, presto venho, e eu venho, sim eu venho, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tiago 5:8, já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:9, eis que o juiz já está à porta. Filipenses 4:6, o Senhor está próximo, o Senhor está perto, perto está o Senhor. Em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a promessa da sua vinda. Em Hebreus 10:25, aquele dia vai se aproximando. Em Hebreus 10:37, um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Nós estamos na iminência de ouvir um grande clamor que foi ouvida na parábola das 10 virgens. E qual é o clamor? Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. E este dia, senhoras e senhores, pegará muita gente desprevenida, pegar muita gente apagada, porque houve 5 virgens que não tinham azeite na sua reserva, e ali quando veio o esposo, e ali elas falaram para as outras virgens prudentes, nos dá um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas disse, o tempo já foi, a oportunidade já passou, vocês perderam a chance, agora ficaram aí para trás, vão amargar a grande tribulação. Sabe o que me chama a atenção? Essas lâmpadas apagadas fala de um povo sem brilho espiritual. As lâmpadas apagadas fala o quê? De uma pessoa que parou de queimar na presença de Deus, parou com a sua atividade fervorosa em servir ao Senhor. Mas nesta noite, para quem quer, tem azeite na boticha, tem azeite nessa lamparina, tu não ficarás no escuro. Jesus vem e te pega. Amande que forgue mande cova saia. Enquanto alguns estão perdendo o fervor espiritual, estão perdendo o sabor do céu, ainda existe aqueles como Eldade e Medade, porque o poder caiu sobre os 70 lá no arraial de Israel, e ali caiu sobre 70, mas teve 2 que permaneceram. 68 profetizaram uma vez, depois nunca mais profetizaram, mas Eldade e Medade ficaram de pé e dizendo, a gente permanece na unção do Espírito, no poder do Espírito, liberando a palavra do Espírito. Eu não tenho nada com 68, o meu negócio é com Eldade e Medade. Eu não faço parte daqueles que começaram e pararam, eu faço parte daqueles que vieram, permanece e continua o fogo pegando na presença do Senhor. Deixa eu ver quem quer acender a chama hoje. Levante as suas mãos. Eu vou te dar aqueles 30 segundos que você gosta para exaltar a presença de Deus, porque Deus vai te pegar hoje aqui. Deus vai colocar azeite nessa lamparina. Abre a tua boca e dê glória, porque você não vai perder a tua casa, não vai perder a tua família. O azeite que Deus está derramando em você é para iluminar você, tua casa e toda a tua família. É tempo de despertar, é tempo de se levantar, é tempo de se revestir de poder, é tempo de ser cheio de Deus, é tempo de ser cheio do Espírito Santo. Então receba. É marrácia.
Coma na raché, pede placasse boracaia. Eleba canto rebidácia, canto rebachéria. Aleluia. 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 É tempo de colocarmos as coisas secundárias nos lugares dela, em segundo plano mesmo. É tempo de começar a priorizar Deus. Deus tem que ser priorizado. O reino de Deus tem que ser priorizado. A justiça tem que ser priorizada. As coisas de Deus tem que ser priorizada. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de deixar o egoísmo de lado. É tempo de deixar essa frieza espiritual de lado. É tempo de deixar esse pecado de lado. É tempo de deixar essa frieza de lado. E Deus tem me revelado por esses dias, hein? Tem coisa aí, tem capa de Acã, tem capa babilônica escondida na tenda, tem grama de prata escondida na tenda, tem ligote de ouro escondida na tenda. Mas o Senhor, o Espírito Santo, o dono da obra diz: passa em revista, vai de tenda em tenda, faz confissão aí, meu filho. Sanda canda raia, arabacoma na rasui, eleba cande cova ceia, eleba xere me canda lavachande comanai. Aleluia, Deus está acertando os pontos, os pingos no is aqui nesta noite. Frieza espiritual não vai te pegar. Não vai. Essa mornidão espiritual não vai te pegar. Não vai pegar, sabe por quê? O que vai pegar é o fogo de Deus na sua vida. Porque essa geração, escute que eu vou falar. Há dois contrapontos aqui, é um contraste que vai acontecer nos últimos tempos. A Bíblia diz: nos últimos tempos serão tempos trabalhosos, mas também nos últimos tempos a Bíblia diz: derramarei do meu Espírito Santo. Ou você vai ser cheio de demônio e vai dar trabalho, ou vai ser cheio do Espírito Santo e vai dar lugar para Deus. Não tem uma terceira opção. Ou é cheio de demônio e é rebelde, ou é cheio do Espírito Santo e dá lugar e profetiza e baixa na terra e faz a vontade de Deus e obedece. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está visitando a casa espiritual de alguém. Deus está visitando a casa espiritual de alguém. Deus está dizendo: põe as coisas em ordem, eu estou te dando uma chance. Põe as coisas em ordem, eu estou te dando uma chance. O Espírito Santo está usando a minha boca. Põe as coisas em ordem, eu te dou uma chance. O tempo da oportunidade agora. Pega essa oportunidade. Pega essa oportunidade para servir a Deus melhor. Pega essa oportunidade para lutar pela tua casa. Sabe por que está difícil? Sabe por que as coisas estão roxando? Sabe por que está apertado? É porque as dores de parto estão aumentando. Sabe por que o inimigo está investindo pesado? Porque ele não quer ir sozinho para o inferno. Ele quer carregar o maior número de pessoas que ele pode. Mas Deus está trabalhando nesse negócio, porque Deus está trabalhando para quê? Para me despertar, para te despertar, para me encher, para te encher, e aí vai nos capacitar para quê? Eu vejo Deus levantando uma geração fervorosa e cheia da presença de Deus, que se levantem os Neemias, que chorem por uma Jerusalém caída, que se levante os Elias, que lutem contra o sistema pecaminoso. Que se levante. Que se levante. Deus não me trouxe aqui nessa noite para filosofar. Deus não me trouxe aqui nesta noite para fazer firulinha, para trazer mensagem de autoajuda. Deus não me trouxe aqui nesta noite para passar a mão na cabeça de seu ninguém. Esta noite é profética. Esta noite é: abandona esse pecado, arrependa-te e desce na presença, se humilha na presença. Estamos em guerra. Eu vou encerrar agora. Eita, a loucura da pregação pega, hein? Parte D. Mais perto de nós do que quando? Aqui pode ser traduzido: abraçamos a fé. Diga bem forte comigo: abraçamos a fé. Abraçamos a fé. Ah, meu Deus. Coloca aí para mim rapidamente aí. Hebreus 10, 23. Abraçamos a fé.
não é simplesmente aceitar, é você aceitar e agarrar a fé. Retenhamos firme, não é de qualquer jeito, é agarra firme a confissão da nossa esperança, que é a volta do Senhor. Porque fiel é o que prometeu, ou seja, Ele não vai nos deixar envergonhados nem confundidos. Ele falou que vai voltar e vai voltar mesmo. Retenhamos aqui, sabe o que significa? Retenhamos firmes, ekaterron no grego, significa agarrar-se com firmeza. Não deixar ir, manter amarrado, bem seguro, é ter uma posse firme. Oh Deus, eu entendo uma coisa, agarra essa fé pelo amor de Deus, agarra essa fé. Há um inimigo terrível que está dioturnamente trabalhando para tomar essa fé, para tirar essa fé. Mas veio um homem experiente, homem de Deus, e disse assim: combati o bom combate. Essa vida é uma guerra, hein? Combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a fé. Agarra essa fé hoje, agarra. Pega essa fé, abraça ela, de uma tal maneira que nada possa arrancar ela de dentro de você. A fé em Jesus, a convicção de que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Salvador e que tem preparado uma pátria celestial para nós. Mantém firme essa fé, abraça ela bem forte, bem firme, aleluia. E não deixa ela sair por nada. Fica firme nessa fé, porque duas coisas nós temos que viver. Primeiro, duas coisas a serem feitas, melhor dizendo, duas coisas a serem feitas. A primeira já disse, guardar a fé. E segundo, amar a vinda do Senhor. Porque Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora eu estou aguardando, esperando a coroa da justiça, que o Senhor dará não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então guarde a fé e ame a vinda. Vamos lá? Guarde a fé e ame a vinda. Guarde a fé e ame a vinda. Amém? O dia está próximo. Mas gruda essa fé. Faça que nem o servo de Deus, veio na minha cabeça agora, encerrei aqui, o Samar. O inimigo pegou e falou, vou tomar o teu campo de lentilha. Vou tomar o teu campo de lentilha, esse campo aí é meu. 300 inimigos, soldados inimigos. Um do povo de Israel fugiu e deixou o Samar sozinho, ele grudou na espada. Ele falou, Deus me deu esse campo, e dele eu não saio. E veio um, veio outro, veio um, veio outro, e foi caindo um por um. Pum, pum. Por quê? Porque ele agarrou a fé. Ele agarrou a fé. Se você reter essa firme confissão na sua esperança, que é a volta do Senhor, aleluia, Ele é fiel. Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Pelo amor de Deus, no percurso dessa vida, eu sei que você já perdeu muitas coisas, foram perdidas, mas uma coisa que você nunca pode perder é a fé. Guarde ela como o bem mais precioso que você tem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, é de fé em fé, o justo é justificado pela fé. Nós vivemos pela fé, andamos pela fé, somos salvos pela fé, caminhamos de fé em fé. A Bíblia diz que pela fé estamos de pé, pela fé temos resposta às nossas orações. Creia no seu Jesus e será salvo tu e a tua casa, é pela fé. Então, mantenha essa fé e você viverá a promessa que Ele fez. A promessa de ser arrebatado e viver a glória de Deus. Amém? As palmas louvem o Senhor.